Lili, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui de novo para Prazer conversar é hoje. meu. Para a gente conversar hoje sobre adoção da visão sistêmica, né? Pois é. Alguns aspectos, né? Porque ele é um assunto muito amplo, né? E assim, a gente vai abordar os aspectos principais, né, da adoção. Porque olhar para isso é um ato de amor, né? É um ato de inclusão, é um ato de realmente a gente respeitar as ordens, né? Então a proposta é exatamente essa. Dentro da visão sistêmica, trazer alguns aspectos. Fala um pouquinho, então, quem é você, para quem não assistiu o seu outro vídeo que está lá no canal. Quem é você? O que você faz? Bom, eu sou Liliane, trabalho com as terapias holísticas, especificamente mais com constelação familiar e a pedagogia sistêmica, e também com a parte de floral, mas assim, o meu foco mesmo são as constelações. E como é que funciona, então, essa questão da adoção na visão sistêmica? É diferente daquilo que a gente está habituado a ver comumente, né? É um tema delicado. Sim, mas é um bem tema muito profundo. delicado. Exatamente. Ele é muito delicado porque ele envolve o não julgamento, né? E nós que crescemos, que fomos criados numa cultura onde o julgamento faz parte, é muito difícil a gente olhar para os pais que colocaram os filhos para adoção sem uma crítica, né? Sem ter uma pena em cima da criança que foi para adoção. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos, dentro da visão sistêmica, um olhar diferenciado para esse contexto, né? Antes da gente abordar mesmo o tema da adoção, vamos olhar primeiro para essa questão da visão sistêmica, né? O que é a visão sistêmica, né? Então, é olhar através dentro das ordens do amor de Bert Hellinger, né? Mas para a gente entender um pouquinho as ordens do amor, a gente vai na origem, né? O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si, né? E nós, como seres humanos, fazemos parte de um sistema que é a nossa família, né? Que é o primeiro sistema que nós pertencemos, que é a nossa família. E para a gente falar de adoção, a gente tem que olhar também para a criança que foi adotada, porque ela faz parte de um sistema, né? E o que é fazer parte de um sistema? É trazer consigo toda a sua história, toda a sua cultura, todos os seus antepassados e principalmente seus pais, né? E dentro da adoção a gente olha exatamente para isso, que é o quê? Olhar para os pais biológicos da criança. Eles né? precisam ser incluídos, né? Exatamente. Então, quando a gente fala desse olhar, né, para a criança, a gente tem que lembrar que todos fazem parte, né? E infelizmente, assim, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem uma cultura de julgamento muito grande. Então, para nós aceitarmos que aquela criança foi colocada em adoção, para adoção, e que dentro desse ato de colocar para adoção também há amor, né? Fica difícil às vezes de entendermos. Mas dentro de uma visão sistêmica, a gente consegue compreender isso, né? Bert Hellinger, ele fala que toda adoção é perigosa. A gente escuta isso, a gente fica assim, nossa, de cabelo em pé, né? Como assim toda adoção é perigosa? Ela é perigosa a partir do momento que você entra no julgamento, a partir do momento que você exclui os pais biológicos e todo o sistema da criança. E qual seria a solução, né, para essa adoção não ser perigosa, entre aspas? É só dar um lugar aos pais biológicos dessas crianças, né? E como fazer isso, né? Então, primeiro vamos entender as leis, né? As ordens do amor de Bert Hellinger, que são a pertencimento, a hierarquia, ou ordem e o equilíbrio, né? O que é o pertencimento? Todos fazem parte, então não tem como excluir ninguém. Equilíbrio, dar e tomar de uma forma equilibrada, ou seja, na mesma medida. E a hierarquia, né, que quem veio antes tem precedência. Então, se a gente levar essas leis para o olhar, né, dentro da adoção, o que a gente pode perceber? Na hierarquia, quem veio antes?
Os pais Os pais biológicos. biológicos. Exatamente, os pais biológicos, né? Por que eles vieram antes? E acho que... Porque se não fossem os dois, não teria vida, né? Então precisou de um homem e de uma mulher para que tivesse a fecundação, para que tivesse a vida, né? Então os pais biológicos são os primeiros. Então quando nós, os pais adotivos, excluem essa visão de que os pais biológicos são os primeiros, eles estão quebrando uma ordem, né? Então aí já tem uma desordem no sistema. Daí vem o quê? Os conflitos. Aí a segunda do pertencimento, né? Que todos fazem parte, então não tem como excluir. Então não dá para excluir o sistema, não dá para excluir a história, não dá para excluir a cultura. E a terceira que é o equilíbrio. Então não existe pai pior nem pai melhor, existe o quê? Apenas os pais certos, né? Você trabalha com constelação, você também vê isso, né? Sim. E acho que é Então, importante nesse aspecto, né, que muitas vezes, porque existem várias formas da pessoa ser adotada, né? Porque ela pode ser adotada assim que ela nasce, porque a mãe morreu, porque a mãe quis dar, porque a família tinha alguma desestrutura, a gente pode chamar assim, as crianças foram levadas para um abrigo e foram colocadas na adoção. Então é importante que não existe julgamento, dizer, né, que não existe julgamento em nenhum dos casos. Dentro da constelação, a gente não vai julgar nenhuma dessas formas de como essa criança foi parar na adoção. Isso é muito, muito, muito sério. E é uma, assim, de certa forma, é uma visão que ainda muitos não conseguiram ultrapassar, né? Que é o julgamento. Só que se nós levarmos em consideração, quando nós estamos julgando a história da criança, os pais da criança, nós estamos fazendo o que com ela? Nós estamos enfraquecendo essa criança. Nós estamos tirando a força dela. Porque da onde vem a força da criança? Do pai e da mãe. Ou a nossa, de todos, todos, né? Nós. De todos nós. Pai e mãe. Então, a partir do momento que eu nego os pais biológicos dessa criança, eu estou negando o quê? Toda a força dela. Né? Eu estou negando toda a história dela. Então, eu inconscientemente, eu estou tirando essa força, eu estou enfraquecendo. E aí que começa a surgir alguns problemas na escola, na família, de relacionamento. E aí as coisas vão crescendo. Crescendo, por quê? Porque tem uma negação através do julgamento, né? Então, qual é a melhor postura nessa primeira situação aqui? É excluir o julgamento, né? E a pena, né? Porque a pena também enfraquece. Porque às vezes a gente fica assim, ai, coitada, ela estava cumprindo o destino dela, gente. A história foi como foi, né? E quando a gente olha para isso e aceita dando um sim, tudo fica mais leve, né? E o sistema apazigua. Então, assim, quando nós entendemos que as leis sistêmicas estão contidas também dentro da adoção e conseguirmos manter uma postura sistêmica, eu sempre falo de postura, né? Porque eu acho importante a gente ter essa postura. Porque quando a gente tem essa postura sistêmica, o que acontece? A gente sai do julgamento, diz um sim para tudo como foi, né? Acolhe o sistema, no caso, falando da adoção, acolhe a criança com toda a sua história, não sente pena da criança, diz um sim para esse destino, né? E dá um lugar para os pais biológicos, porque eles vieram antes. Então, quando nós entendemos essa visão, quando nós entendemos essas leis, e quando nós realmente colocamos essas leis fazendo parte da nossa vida, como se fosse tomar banho, comer, passear, fazer uma caminhada, quando nós colocamos como uma forma de conduta mesmo, tudo flui com mais tranquilidade, né? Inclusive para a criança. Porque a criança, ela é um sistema vivo, né? E ela reverbera toda a história do seu sistema. Então, por exemplo, quando eu nego, quando eu não aceito, né, vamos usar essa expressão, quando eu não aceito os pais biológicos dessa criança, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo a própria criança. E de alguma maneira ela vai reverberar no comportamento dela ou na personalidade dela essa exclusão.
Então a gente também tem que ter esse olhar. Então às vezes a gente percebe assim um conflito da criança em relação aos seus pais adotivos. Aí os pais adotivos falam, mas eu dou tudo, eu dou amor, eu dou carinho, eu dou afeto, eu dou atenção, eu dou educação e ela não me respeita. Mas você está respeitando os pais biológicos dela? Né? Então essa é a pergunta. Né? Então, se você respeita realmente os pais biológicos, se você dá um lugar no coração para esses pais biológicos, não tem como a criança não se sentir acolhida, né? E aceita. E respeitada, porque é uma outra questão também. Respeito pela história da criança. Então, quando esses passos são reconhecidos, fica mais leve para os pais adotivos e para a criança que foi adotada. Porque é importante ter essa consciência, né? Os pais biológicos terem os pais adotivos terem a consciência de que os pais biológicos vieram antes, porque eles só têm essa criança porque esses outros pais, de alguma maneira, abriram mão dessa criança em prol de qualquer outra coisa, não importa. Como a gente disse, não importa que na constelação não há julgamento. Então, a gente não sabe da história, porque cada um tem uma história, como essa criança chegou até você, né, que é pai adotivo ou mãe adotiva. O que importa é que esses pais vieram antes e eles, por amor, acabaram deixando essa criança com você para que você continuasse esse processo de seguir com eles na vida, né? Exatamente, porque você só tem essa criança porque alguém se disponibilizou a colocá-la para adoção. E assim, respeitando o porquê ela colocou para adoção, né? E colocar para adoção é um ato de amor, a gente sabe disso. Porque imagina quanta dor tem por trás dessa mãe, né? Ao colocar essa criança para adoção, quanto ela está sentida aqui, mas ao mesmo tempo quanto há de amor, porque ela não tem condições para cuidar, então ela disponibiliza para uma outra pessoa, né? Independente de como ela coloca essa criança para adoção, né? Então, assim, na adoção a gente também tem uma situação que, por exemplo, a primeira questão que o Bert Hellinger recomenda é se os pais biológicos não puderem cuidar da criança, criar a criança, ele pede para que primeiro veja algum parente, né? Alguém com vínculo consanguíneo, então um avô, um tio. Por quê? Porque eles têm precedência sobre os pais adotivos. E só depois que esgotar essa possibilidade que aí a criança pode ir para adoção. Né? Recomenda-se que ela vá para adoção. Por quê? Porque quando a criança está com um tio, um avô, ela está dentro do sistema dela. Dentro do círculo familiar, né? Exatamente. Então, dentro desse contexto, ela está junto dos seus, né? Então, ela pertence a esse sistema, nesse clã, né, familiar. Então, essa é uma das recomendações. Só que, infelizmente, às vezes os avós, os tios não estão disponíveis, né? E muitas crianças vão para onde? Para lar de acolhimento, orfanato, né? Então, assim, os pais adotivos também precisam ter um olhar para esse lar de acolhimento, porque às vezes a gente esquece, né? Mas o lar de acolhimento também veio antes deles, né? Então, assim, olha quantas pessoas passaram já pela vida da criança antes de chegar até os pais adotivos. Então, é esse olhar, né, que os pais adotivos podem ter para que os conflitos fiquem mais diminuam, né? Amenizem os conflitos, porque se você parar para pensar, realmente é uma história, né? Então, assim, eu nasci, meus pais biológicos me colocaram para adoção, e aí depois eu fui para um lar de acolhimento, e aí depois eu fui para os pais biológicos, para os pais adotivos. Não dá para apagar uma história dessa, não dá para passar uma borracha, né, e falar assim, olha, não dá para aceitar seu sistema, eu aceito só você, eu julgo seus pais. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque a criança, ela sente, né? E quando ela sente, às vezes ela nem verbaliza, né? E o não verbalizar, como eu falei antes, vai reverberar em algum lugar. Porque a criança, o que ela tá
o que ela faz? Ela está a serviço do seu sistema. Mesmo que ela não conheça, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela nem tenha ideia de quem são os seus pais, mas lá dentro ela sabe. Sente, né? Ela sente de alguma maneira. Por isso que a melhor alternativa seria realmente falar a verdade e colocar, né? Que ela é filha do coração, né? O filho do coração. Exatamente. Se houver a possibilidade de... Porque geralmente às vezes a criança vem com uma ficha, né? Outras não vêm, tá? Mas às vezes tem crianças que vêm com uma ficha. E se vem com essa ficha e os pais adotivos tiverem a história da criança, passar para ela um pouquinho, né? Permitir mais para frente que ela possa conhecer a família da onde ela veio, sua família de origem. Lógico que cada caso é um caso, né? Mas se não há possibilidade dela conhecer a sua família, se não tem como fazer isso, faz um reconhecimento interno, né? Dos pais, tanto os pais adotivos quanto a própria criança. Né? Depois, no finalzinho, eu vou passar um exercício para a gente trabalhar essa questão do reconhecimento dos pais biológicos, tanto para a criança como para os pais adotivos. Que bacana. Né? É bem interessante. E daí não importa, né, na realidade, como a gente disse, o motivo que levou à adoção, porque existem várias possibilidades e também várias idades, né, para que a criança seja adotada. Sim. E a gente entende que talvez conforme ela for crescendo, existe realmente, quanto maiorzinha, a necessidade de colocar essa informação de que ela pertence a um sistema, vem de uma família, que eles são honrados, que ela tem uma história e que a partir de agora vai ser um pouquinho diferente. O próprio ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que é o artigo 40, 48, eu não tenho certeza, ele reconhece que é direito da criança conhecer a família, se houver possibilidade, a partir dos 18 anos. Então, assim, a própria lei também já defende isso, né? Então, assim, é um direito que ela tem, né? E quem somos nós para tirar esse direito, né? E além disso, uma outra questão assim, é negar a própria história dela, porque quando eu falei, quando você nega, você tira vidas, né? Então, assim, aqui que a gente percebe, então, só para a gente dar uma contextualizada. Então, assim, tem todo ser humano faz parte de um sistema, né? O nosso sistema já está intrínseco dentro de nós, né? A criança adotada não é diferente, ela também tem esse sistema. Respeitar a história da criança, né? E dentro desse respeitar a história da criança é respeitar toda a sua cultura, seus pais e seus antepassados, né? E a partir daí dar um lugar aos pais biológicos, né? Só que, assim, quando a gente fala de adoção, a gente também tem que olhar para os pais adotivos, né? E uma das questões que a gente pode abordar é para que os pais adotivos vão em busca de uma criança, né? Porque a gente pode perceber que muitas vezes os pais adotivos vão atrás de uma criança para substituir uma outra que não nasceu, né? Que não conseguiu ficar na vida, ou por não poder realmente ter filhos, ou por uma carência. E quando nós nos comportamos dessa maneira, o que acontece? Nós levamos para a criança um peso muito grande, né? E esse peso vai reverberar um conflito lá na frente. Por quê? Porque a criança, ela não está a nosso serviço, nós estamos a serviço dela. Então, quando um pai adota uma criança, ele está a serviço dela. Então, ele precisa ter essa consciência. A partir daí, ele vai realmente estar disponível para a criança como pai, como mães que cuidam, né? Então, a primeira questão aí para a gente levantar é exatamente essa. Para que eu quero adotar, né? Qual a intenção? Né? Eu quero suprir uma necessidade, uma carência, ou realmente eu quero auxiliar, cuidar dessa criança?
Então esse é um outro olhar que a gente tem que parar um pouquinho e falar, eu vou responder isso aqui. Responde internamente. E quando você tiver essa resposta interna, sabendo que realmente você está bem com você está no seu lugar de filho, na sua família de origem, você está bem com o seu sistema, né? Consciente de que você é um adulto responsável, né? Que você está no seu lugar. Então, a partir daí, você vai em busca dessa criança. Porque a criança, ela precisa ter o lugar dela no sistema que adota. Porque a partir do momento que você adota, ela vai ter um lugar no seu sistema, porque você cria um vínculo. Você cria um vínculo com o sistema da criança e a criança cria um vínculo com o seu. Outra coisa importante também, quando você adota uma criança, é saber que você está interferindo no destino dela. E quando você interfere no destino de alguém, você cria um vínculo com o sistema dessa pessoa. Então, quando o pai adota, ou uma mãe, um responsável, um adulto responsável adota, essa é a postura, né? Para que eu adoto? Então faça essa pergunta, qual a minha intenção ao adotar uma criança? Né? É para suprir uma carência, porque realmente eu quero cuidar, eu estou a serviço dessa criança. Então essa é uma outra questão que a gente tem que levar em consideração também. E estar a serviço não significa que eu sou boazinha, né, entre aspas, estou salvando a criança, né, porque é essa visão que a gente falou, né, de ser a salvadora da criança, porque ela passou por alguma situação muito difícil, e daí se coloca geralmente aquela informação, os pais biológicos não prestam, e eu presto porque eu estou cuidando. Então é exatamente isso que a gente está dizendo, que é importante não ficar nessa postura. Isso é bem bacana que você falou, porque o que acontece? A gente sabe que quando a gente está nessa postura, a gente fica maior, né? A gente se torna grande perante os pais biológicos. Quando, na verdade, é o contrário. Porque eles vieram antes. Isso, exatamente. Os pais biológicos vieram antes, então eles são grandes. Os pais adotivos são menores, porque eles vieram depois. Então, assim, não dá para os pais adotivos ter aquela postura de julgamento, de salvadora, porque não é esse o papel, né? Porque vocês os pais adotivos só são pais, porque os pais biológicos colocaram a criança para adoção. Então, qual é a postura aqui? É fazer uma reverência e agradecer, né? Dizendo um sim, né? E colocar o obrigado, a gratidão aí. Então, é assim, é uma postura que tem que ser treinada mesmo. Para alguns já é bem tranquilo, né? Para outros tem um pouco mais de resistência. Então, quando os pais adotivos aceitam os pais biológicos, tudo mais se apazigua, porque a criança, ela percebe que ela foi acolhida por inteiro, né? E quando ela sente que é acolhida por inteiro, o que acontece? Tudo fica na ordem certa. Quando os pais adotivos se colocam acima dos biológicos, tem uma desordem. E dentro dessa desordem, o que acontece? Vai gerar conflito. E a criança percebe, né? Porque o que ela é? Ela é leal ao seu sistema. E essa lealdade, mesmo que inconsciente, o que vai acontecer? Vai gerar, como eu falei anteriormente, alguns comportamentos que vêm da onde? Do próprio sistema dela, né? Então, às vezes ela se torna agressiva com os pais adotivos, às vezes ela vai mal na escola, enfim, começa a gerar uma bola de neve, né? E aí eles se perguntam, mas como, né? Como isso pode acontecer se eu faço de tudo? Por quê? Porque está em desordem. A gente volta de novo para onde? Para as leis sistêmicas, né? Porque o fazer de tudo o fazer de tudo na visão do pai adotivo, muitas vezes, assim, eu estou dando tudo que a criança precisa, mas na realidade não está dando o principal, que é o reconhecimento e o lugar à família de origem. Isso mesmo, porque o reconhecer, gente, é muito importante. Quando eu reconheço os pais da criança, eu reconheço também a criança, né? Então é bem isso, assim, é dar o seu lugar, né? E
como que a gente pode fazer isso, né? Uhum. Exatamente isso. Vamos agradecer, seja grato. Você só é pai e você só é mãe. Por quê? Porque alguém disponibilizou essa criança para você. Uhum. Então, assim, a gente sabe que o nosso sistema, ele traz muitas histórias, né? E dentro dessas histórias, todas elas devem ser incluídas, né? E mesmo que a criança não perceba nada, não conheça nada, lá dentro ela sabe e ela sente. Então, por isso que recomenda-se, já fala, né? Explica para a criança que você é o filho do coração, mas que você tem um papai e uma mamãe que lhe deram a vida. E esse papai e mamãe que lhe deram a vida te amam muito, né? E eu os respeito, eles têm um bom lugar no meu coração, né? E vai falando isso para a criança. E que eu só posso ser pai e mãe, por quê? Porque seus pais me disponibilizaram para cuidar de você, né? Porque a gente tem aqui duas questões. Os pais biológicos, eles deram a vida. E os pais adotivos, eles vão manter a vida. Então, eles vão manter este cuidado, né? Então, se tudo está no lugar, não tem por que dar errado, né? Então, assim, a adoção não é perigosa nesse sentido, né? Porque a criança vai ser leal ao sistema dela. Porque isso é inconsciente, gente. Não é uma coisa que a criança faz de propósito. É Totalmente. inconsciente. E assim, o que cabe, né, para nós enquanto pais adotivos ou quem é pai adotivo, né? Cabe só reconhecer, só reconhecer, só reconhecer e saber realmente que eles vieram depois. Em cima disso não tem como as coisas não fluírem de uma forma mais amena no sistema. E é bem interessante, né, a gente perceber o quanto muda o comportamento da criança a partir do momento que ela tem esse lugar reconhecido, né, essa origem dela preservada. Porque ela vai tomar a força, então ela vai ficar no lugar dela e tudo vai mudar. Né? O conflito de relacionamento, se houver dentro dessa relação com os pais adotivos, o comportamento dela na escola, muitas vezes. E a gente está falando aqui de criança, mas tem muita gente que é um adulto também, né? E já passou por isso e de repente descobriu quando era adulto que ele era adotado, alguma coisa assim. Isso vale para qualquer tipo de adoção, né, gente? Independente da idade da pessoa. Sim, vale, vale. E assim, às vezes quando a pessoa já é um adulto, às vezes a dor é um pouco maior, né? Porque fica uma revolta, às vezes, fica uma dor, fica um ponto de interrogação, né? Mas olha para dentro de você, dá um lugar para os seus pais, mesmo que você não tenha conhecido, dá um lugar para os seus pais. Faz isso com amor, faz isso com gratidão, porque eles deram o suficiente para vocês, né? Que foi a vida. E aí a gente entra exatamente agora no comportamento da criança ou do adulto, né? Adotado. Perceba que você foi amado duplamente, né? Talvez fique difícil a primeiro momento falar e reconhecer isso, né? Eu fui amado duplamente. Mas você foi amada duplamente, porque a sua mãe poderia ter te abortado, mas ela não te abortou. Ela escolheu ter você, né? E dentro desse ter você, ela te deu o quê? A vida. E a partir do momento que ela te dá a vida, ela deu o suficiente. E quando ela dá o suficiente, que é a vida, o que nós fazemos com isso? Pegamos a nossa vida e vamos para o mundo, né? E quando nós conseguimos fazer esse movimento de ir para o mundo, né, nós tomando a nossa vida de uma forma plena, nós vamos realizando o que é a nossa função, o nosso propósito, né? Então, só o fato dela ter te dado a vida, você já tem um lugar no sistema, no seu sistema de origem. Mesmo se ela não tivesse te dado a vida, você já teria um lugar.
né? Porque, inclusive, os abortados, é bom a gente fazer aqui, abrir um parênteses, né, Sandra? Que mesmo os abortados têm um lugar no sistema, né? Os abortados, então, os natimortos. Exato. Então, assim, tudo faz parte, né? E aí, quando você reconhece que ela te deu o suficiente, que ela te deu a vida, né? E reconhece, toma isso no coração verdadeiramente, né? Você consegue também olhar para os seus pais adotivos de uma forma mais amena, com mais gratidão, porque um deu a vida, o outro cuida da manutenção da vida. E aí o processo flui, né? Eu não consigo, eu tenho muita revolta ainda quando eu falo, né, dos meus pais biológicos. Ok, vai tomando devagarinho no coração, vai dizendo um sim devagar para isso. E dizer um sim devagar é um pouquinho cada dia mesmo, né? Então vai imaginando. Imagina seus pais atrás de você, seu pai, sua mãe, e vai trazendo essa força dos seus pais, vai trazendo essa força dos seus antepassados, vai acolhendo dentro de você. Isso não é da noite para o dia, a gente sabe disso, né? Porque é um processo. Mas inicia, dá o primeiro passo. Porque quanto mais você vai reconhecendo isso dentro de você, mais força você vai adquirindo do seu sistema, né? E mais força para você seguir para a vida. E quanto mais forte você tiver, mais sucesso você vai ter em todas as áreas da sua vida. Sim, exatamente. E a vida flui, né? Uhum. A gente sabe que a vida flui quando nós estamos no nosso lugar, com a força dos nossos pais, né? Nesse caso, então, tem que tomar a força dos pais biológicos mesmo, viu, gente? Não é assim, os pais adotivos, eles servem ali como um alicerce de suporte para você ir para a vida neste momento. Eles estão ali porque eles te deram o amor e o carinho para continuar a vida, mas são os pais biológicos. Isso, quando eu falo de tomar, sempre os pais biológicos. Por quê? Porque eles vieram antes, né? Uhum. Eles deram a vida. Então, se eles deram a vida, vieram antes. E o segundo lugar pertence aos pais adotivos. Por quê? Porque eles dão continuidade à vida através dessa manutenção, do cuidado. Uhum. Uma das coisas que a gente também pode trazer para cá, quando a gente fala de pais adotivos, independente da configuração da família, tá? Pode ser uma mãe solteira, pode ser um pai solteiro, pode ser homoafetivos, enfim. Porque a força que ela vai buscar é dos pais biológicos, do homem e da mulher que se juntaram para que desse a vida para ela, tá? Então, assim, quando nós conseguimos agradecer, né, e se alegrar com isso, nós ficamos no nosso lugar mais tranquilos, né? E aí, aquela questão de realmente você poder ir para a vida com sucesso, com prosperidade, realizando seu propósito, porque a vida começa a fluir, né? Então, assim, nós vamos com isso, o que a criança ou o adulto faz, né? Quem é adotado, ele diz um sim também para sua história, né? Uhum. E ele se aceita, porque tudo foi como foi, faz parte do contexto. Por mais dolorido e difícil que tenha sido. Exatamente, faz parte do contexto. E quando a gente aceita tudo como foi, né, não dá para mudar, a gente também fica mais confortável aqui dentro. Uhum. Né? Então, assim, o que eu posso contextualizar nisso tudo para os pais biológicos, né? Eles fizeram aquilo, né? O ato de eles colocar a criança para adoção, mas foi um ato de amor, né? Para os pais adotivos, não julgar, dizer um sim para a história da criança, aceitar os pais biológicos, dando um lugar no coração, e para os filhos, né, para as crianças adotivas, independente da idade, dar um lugar para os seus pais biológicos, independente de vocês terem os conhecido ou não. Né? Porque vocês trazem a história, tá toda aí a história de vocês.
Então, o que eu queria propor, Sandra? Não sei quanto tempo a gente tem. Não, a gente tem tempo. Um exercício você quer propor? Mas assim, um exercício bem simples. Não sei se você tem alguma pergunta, alguma coisa. Não, a gente pode deixar aberto para as dúvida? pessoas que quiserem fazer perguntas, né? A gente responde, então vocês entram em contato aí através das nossas redes sociais. A Liliane responde todas as perguntas para quem tiver dúvida depois. Sim, respondo. Então, eu queria fazer primeiro um exercício para os pais adotivos, né? Que é uma coisa bem simples, né? Então, eu gostaria que quem estiver assistindo esse vídeo, né, e for pai adotivo, feche os olhos. Imagine na sua frente a criança, ou o adulto, né, porque já cresceu, mas essa criança que você tomou no coração, como filho. E imagine nos olhinhos dela os pais. Olhe bem dentro dos olhos dessa criança ou desse filho adulto. Os pais biológicos. Olhem nos olhos desses pais biológicos. Vejam a dor que há por trás desse ato de doar a criança. Diga sim a essa dor. E agora olhe nos olhos dos pais biológicos dessa criança e digam apenas obrigado. Graças a vocês, eu pude ser pai, eu pude ser mãe. Vocês têm um bom lugar no meu coração. Vocês vieram antes. Vocês são os primeiros. Eu vim depois. E eu reconheço, respeito e honro o lugar de vocês. E olhe agora bem nos olhos da criança e diga a ela: eu respeito a sua história. A sua história tem um lugar no meu coração. E quando eu olho você, eu vejo atrás de você os seus pais e todo o seu sistema, com tudo que há nele. E eu digo sim para tudo isso. Respira, traz para o coração com muito amor, com muita gratidão, com muita honra. Respira mais uma vez. Abre os olhos e percebe como uma paz te invade nesse momento. Tudo está em ordem agora. Então é isso. Esse era o exercício que eu gostaria de propor. Ele é curto. Pode ser feito várias vezes, se sentir vontade, repete o exercício, porque é um exercício que vai trabalhando essa inclusão, né? E quanto mais nos incluirmos, mais paz nós temos no nosso sistema, né? Então essa era a proposta que eu tinha em mente para os pais adotivos. E tem algum exercício para as crianças que são adotadas também? Ou para um adulto? Tem para pessoa, né, adotada, ou para criança, enfim. Em primeiro lugar é se sentir amado, né? Vamos olhar para esse amor, em primeiro lugar. Então fecha os olhos. Perceba o quanto você é amado.
Quem não se sentir confortável ainda de olhar primeiro para os seus pais biológicos, peça licença aos pais adotivos, para que vocês possam olhar para os pais biológicos de vocês. Tudo isso vocês fazem num movimento interno, tá? Então é um movimento interno, é um movimento de olhar para dentro, porque a gente toma os nossos pais de dentro para fora, tá? Então, vocês vão imaginar que vocês estão olhando para os pais biológicos de vocês, imaginem, independente de vocês tê-los conhecido ou não. Olha para os olhos dos seus pais biológicos. Olha para os olhos do seu pai, da sua mãe. E se vocês se sentirem confortáveis, agradeça pela vida. Quando vocês agradecerem pela vida, olhem nos olhos deles e fala: eu dou um bom lugar no meu coração a vocês. Vocês me deram o suficiente, que foi a vida. Agora eu escolho seguir para a vida, dando continuidade a ela. E eu sigo para a vida através dos pais que cuidam de mim e me ajudam na manutenção desta vida que vocês me deram. Faço uma reverência a eles. Agradeço. Honrem a história de vocês. E apenas diga: tudo foi como foi. Sigam para a vida de vocês. Vocês dão conta. Respira. Vê como é que ficou aqui, com essa prática, como é que ficou o coração, como foi tomar os pais biológicos, como é olhar para os pais adotivos, como que está aqui, né? Diz um sim, diz um sim, diz um sim para a sua vida, diz um sim para você, diz um sim para o seu sistema, diz um sim para a sua história. E a partir daí, faça o melhor que você pode, porque você pode. Então, assim, essa era a minha proposta para trazer também hoje para as crianças, para os adultos que são adotados, né? Porque tomar pai e mãe, a gente faz isso todo dia, né? Sempre, todos os dias nós nos centramos, imaginamos os nossos pais atrás de nós, trazemos essa força para o coração e vamos beber dessa fonte, né? Quanto mais a gente bebe dessa fonte, mais forte nós ficamos, porque a nossa força vem daí. E assim, quando eu falo nossa força, é com tudo que vem, né? Então assim, ela traz a força, traz os desafios, traz as conquistas, as lutas, as batalhas, as dores, os amores, traz a nossa história, porque nós somos feitos de história, né? Cada pedacinho aqui, ó, tem uma história para contar, né? Então, a partir daí, quando você toma essa força de pai e mãe, você acaba fazendo o que? Honrando todo esse sistema. E quando você honra, você respeita, você fica forte, você flui, né? Então é aquele rio que vai, que flui.
E quando esse rio flui, nós podemos fazer o quê? Podemos apenas entrar nessa fluidez e seguir. Porque é isso que nos cabe. Seguir com a vida, né? Dando um bom lugar para aqueles que vieram antes, né? Tomando o nosso lugar. E quando nós estamos no nosso lugar, nós estamos com a nossa força. E quando nós estamos com a nossa força, nós vamos para a vida. E é assim que flui, né? É assim que as coisas fluem, né? E deixar fluir é exatamente isso, é dizer um sim para as coisas como foram. Por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que seja, por mais dolorosa que a sua história seja, sabe? Diz um sim, concorda. Ah, eu não consigo concordar, aceita, né? Aceita primeiro, o primeiro passo. Depois a gente concorda lá na frente, uma coisa de cada vez, né? Ou pelo menos respeita, porque ela foi assim. Então, talvez a primeira coisa seja respeitar, porque não vai dar para mudar. Então respeita, daí passa para aceitação e você vai fazendo um trabalho em cima disso. E devagar, né? Porque não adianta tomar pai e mãe aqui. Tem que tomar pai e mãe aqui. Quando eu tomo pai e mãe aqui, aí sim, eu tô no meu lugar fazendo, tomando toda essa força diária. Então aí sim. E é uma visão diferente, né? Então o Bert Hellinger, ele traz realmente uma proposta muito diferente daquilo que a gente está habituado. Então é sair desse conceito racional e daquilo que você aprendeu a vida inteira e olhar as coisas por um outro ângulo. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas vale a pena. Vale a pena porque você, a partir do momento que você escolhe olhar dentro da visão sistêmica, você tira o julgamento. Então você tira um peso muito grande da situação, né? E tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais leve, né? E caminhar na leveza faz com que a gente realmente possa fluir. E é aí que entra realmente a questão da neutralidade, da aceitação, do reconhecimento, né? E dentro desse processo, é como se tudo se estruturasse, tudo ficasse... É um grande quebra-cabeça, né? E aí as peças se encaixam, tudo se estrutura, né? E para nós, independente de adoção ou não adoção, quem é filho... Qual é a força? Pai e mãe. Então é daí que tudo começa. Então vamos olhar para esse começo, vamos olhar para a nossa origem, né? Vamos aceitar a nossa origem, vamos pegar essa origem e fazer algo bom com isso, né? Então assim, pegue tua vida, faça algo bom, independente da tua história, faça algo bom. Muitíssimo obrigada, Lili, foi maravilhosa todas essas informações que você passou, acho que vão ajudar as pessoas. E essa nossa proposta, né, trazer um conhecimento, uma nova abordagem para reflexão das pessoas e para uma mudança de pensamento, de comportamento, para poder seguir com mais leveza para a vida. Deixa os seus contatos para quem quiser falar com você, seu telefone, seu WhatsApp. O Facebook, Liliane Matages, e o Instagram também, Liliane Matages. Né? WhatsApp eu coloco aqui para quem quiser manter contato. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho mais a respeito desse assunto, só entrar em contato, a Liliane responde tudo. Sim, eu que agradeço, Sandra, essa oportunidade. Eu acho que a adoção realmente é um assunto muito delicado. A gente tem que abordar com muito carinho, com muito amor e com muito respeito, né? E não esquecer de quem veio antes, né? Então, assim, no caso aqui, o pai e a mãe biológico, e tomá-los no coração. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço você até a próxima. Pois é, em breve a gente volta com novas novidades, com outras novidades, né? É verdade. Obrigada, viu, Sandra? Muito obrigada a você, obrigada a todos. Obrigada.